Tem umas cabecinhas que falaram assim que não conhecem a história de Jael. Vamos recordar só um pouquinho antes de Débora e Jael o que havia acontecido. Josué, durante o tempo que ele estava liderando o povo de Israel, o povo estava fiel, servindo a Deus. Josué morreu e, para variar, o que aconteceu? O povo se desviou do Senhor. E aí Deus levantou um juiz chamado Eude. Eude também é conhecido na Bíblia como o canhoto. Então o povo já estava há 18 anos sendo oprimidos pelos moabitas. Na época de Eglon, rei dos moabitas, Eude teve uma ideia. Ele orou a Deus e ele queria libertar o povo. Ele clamava a Deus por isso. E aí ele teve a seguinte ideia: vou fazer um punhal, uma faca ele fez, de cerca de 30 centímetros. Escondeu debaixo da roupa dele. Quando eles foram levar o pagamento dos tributos para o rei Eglon, eles entraram na sala, entregaram os tributos e saíram. Aí Eude, no meio do caminho, resolveu voltar para executar o seu plano. Aí ele pediu para entrar de novo na sala do rei, entrou na sala do rei Eglon com a sua faca escondida, e aí o rei era muito gordo. O que aconteceu? Ele pegou a faca, enfiou na barriga do rei Eglon, e como ele era muito gordo, a faca foi totalmente engolida pela barriga dele. E aí ele deixou aquele rei ali caído, saiu como se nada tivesse acontecido e foi embora. Assim ele libertou o povo de Israel. Deus, por meio dele, libertou o povo de Israel. E aí o povo viveu 80 anos em paz. Só que aí, de repente, novamente, para variar, o que o povo fez? Se desviou dos caminhos do Senhor. E agora eles estavam como cativos dos cananeus, que é a época de Baraque e Débora. E aí o que acontece? Débora, com indicação de Deus, fala para Baraque: Baraque, você vai junto ao exército de 10.000 homens, sobe o Monte Tabor, e aí, depois vocês vão descer e vocês vão destruir o exército de Sísera. Deus vai dar vitória para vocês. Aí Baraque pega e fala assim: olha, eu até vou, mas qual era a condição? Qual era a condição, igreja? Débora, você tem que ir junto, senão eu não vou não. O que Baraque demonstrou com isso? Igreja, eu gosto que vocês falem comigo. Se vocês demorarem a falar, a gente demora mais para ir almoçar. Ele demonstrou o quê? Confiança em Débora e falta de confiança em quem? Em Deus e nele. Nele. Irmãos, de vez em quando, Deus precisa levantar uma mulher, porque os homens às vezes fazem o quê? Às vezes eles dão um passo atrás. Não foi assim que aconteceu na história de Ellen White? Também? Não foi assim? Deus queria ter levantado um homem, mas aí ele se sentiu inseguro, Deus levantou uma mulher. Baraque era para levar os créditos desta vitória, mas ele temeu e preferiu se esconder atrás de Débora. Aí Débora, uma juíza, também profetiza, falou para ele o seguinte: tudo bem, Baraque, eu vou com você, mas você não vai levar o crédito da vitória. Você não vai matar Sísera. O crédito dessa vitória vai para uma mulher. Sísera vai morrer pelas mãos de uma mulher e não pelas suas mãos. E aí eles vão à guerra, acontece tudo direitinho, o exército é derrotado e Sísera consegue fugir. Nisso que ele foge, ele vai e encontra um lugar, uma tenda, onde tem uma mulher que gentilmente fala para ele: pode entrar aqui, descansa um pouco, eu vou te dar um pouco de leite.
E aí ela vai, atende ele se sente seguro naquela cabana, pega no sono e dorme despreocupado. E aí Jael faz o quê? Enfia uma estaca na testa. Enfia uma estaca, taca-lhe uma estaca na testa e mata Sísera. Quando Baraque vem procurando por ele, ela fala, ele está aqui dentro. E ele vai olhar e ele está lá morto. Essa vitória era para ser alcançada por Baraque, era para nós estarmos aqui agora contando essa história, dando o crédito dessa vitória a Baraque. E não estamos por uma escolha dele, foi uma escolha dele. Irmãos, o que seria um ato de coragem para as mulheres modernas? O que é ser corajosa hoje? Isso aqui é um título, Coragem, substantivo feminino. É o título de um livro, escrito por uma feminista, por acaso. O que seria um ato de coragem para as mulheres modernas? Mulheres, me digam. Aonde a sua mente entender que é coragem? Se casar. Se casar é um ato de coragem? Irmã do céu, eu sou corajosa e sou feliz. Eu sou corajosa e sou feliz. Fala, Liliane. Um ato de coragem, mediante o mundo de hoje, com o movimento feminista, é eu optar por ser submissa ao meu marido. É um ato de coragem. Eu até te diria assim, vamos ajeitar o negócio. Você ser submissa ao seu marido não é um ato tanto de coragem, mas você admitir que é submissa a ele, aí você tem que ter coragem. Porque você pode ser linchada. É o que você falou? Eu estou dizendo que eu sou totalmente submissa. Ah, tá. É só um pouquinho, né? Mas já deu uma aliviada, né, Cid? Meninas, as mulheres cristãs da atualidade demonstram coragem em que situação? Agora, Cássia, eu direcionei. As mulheres cristãs demonstram coragem quando, irmão? Quando precisa vencer a vaidade. É um ato de coragem? Vocês concordam? Com certeza. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Se posicionar hoje, como disse a Liliane, é um ato de coragem? Você, nas redes sociais, fala assim, eu sou cristã, guardadora da lei de Deus, sou contra o aborto. Precisa ter coragem? Precisa ter coragem, meninas? Quem aqui tem coragem já fez isso? Você já fez? Você já fez? É, de se manifestar, de se expressar contra. Quantos aqui estão preparados para morrer pelo que acreditam e ser odiados pela sua fé? Quantas mulheres aqui estão preparadas para serem perseguidas e odiadas? Quem aqui acha que sobrevive a uma semana na Síria ou no Afeganistão? Vocês sabem como é a religião lá? A sua fé está preparada para resistir a isso? Precisa coragem. Alguém que ouviu a história dessa mulher? Ela chama Pavi Maria. Na Finlândia, ela é uma política. Ela se manifestou nas redes sociais dela. Ela é cristã da igreja luterana, se eu não me engano. Eu acho que é luterana. E a igreja dela publicamente se manifestou para apoiar uma passeata do movimento LGBTQI+, e ela se manifestou também publicamente nas redes sociais dela que isso era contrário à palavra de Deus. E aí ela estava sendo processada pelo Estado. Precisa coragem? Ela não é da nossa igreja, ela não tem a nossa fé, mas ela tem coragem. É uma mulher de coragem, de posição ao lado
de um assim diz o Senhor. Souberam dessa história aqui de uma mulher que foi presa por orar só no pensamento? Ela não falou nada não. Em frente a uma clínica de aborto na Inglaterra? Olha só, ela não chegou diante da clínica e começou a orar, levantar as mãos, fazer nada não. Ela só ficava quietinha, encostada lá e orava em pensamento. E eles desconfiaram, falaram, essa mulher está orando. Não tem sentido ela vir aqui todo dia, ficar encostada aqui, quietinha aqui, tem uma roupa meio tampadinha. Essa mulher é crente, ela andou orando aqui. E ela foi presa por isso. Quantos aqui estão dispostos? Quem são as mulheres e homens de coragem que estão reunidos aqui no dia 4 de fevereiro na Igreja de Vitória? Quantos aqui estão preparados para serem odiados e perseguidos, irmãos? Essa é ou não é a nossa fé? Igreja, essa é ou não é a nossa fé? Está perto ou está longe disso acontecer? Muito perto, igreja. Está muito perto. A coragem que a gente precisa desenvolver, ela já precisa estar muito adiantada. Mulheres e homens de coragem, a gente tem enfiado a cabeça embaixo do sofá. A gente precisa estar prontos. Nós precisamos estar prontos para nos posicionar. E como igreja, eu sinto muito, amados irmãos, a gente não tem que estar pronto para se posicionar. A gente se esconde embaixo do sofá. A gente não tem coragem de assumir o que nós cremos diante de uma sociedade que se prepara para nos perseguir. A irmã levantou a mão? Não, né? Dezenas de cristãos são mortos agora, 2022, na semana de Natal na Nigéria. Está chegando muito pertinho de nós. Isso a gente está acostumado a ler como manchete de longe, mas isso está chegando pertinho. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu fazia parte, até agora, pouco tempo atrás, de vários grupos do Telegram, mais no Telegram, no WhatsApp também, mas mais no Telegram. Grupos diversos que estudam tratamentos naturais, grupos que comentam sobre isso, sobre aquilo. E nesse momento político que o nosso país estava vivendo, todos os grupos acabavam falando um pouco de política. Irmãos, e nesses grupos, por causa de discussão política, eu escutava muito forte, uma união muito grande de cristãos de diversas religiões. Vocês viram isso na mídia, né? Os cristãos em geral se uniram. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Em geral, a maioria odeia os adventistas. Sabiam disso? Em geral, eles estão todos unidos, mas em geral eles odeiam os adventistas. Era nítido de ver isso, essa fala contra os adventistas, que são meio judaizantes, eles falam, né? Por causa da questão da guarda do sábado. Então eu ouvia falar coisas muito ruins em relação aos adventistas. E eu disse para o meu esposo, Bel, já nos odeiam, sem a gente ter feito nada ainda, a gente só guarda o sábado. Na hora que a gente abrir a boca, como disse ali a Matilde, o que vai acontecer? Hoje não está acontecendo porque a gente não está abrindo a boca. Vocês concordam comigo? É porque a gente não está abrindo a boca. Fala assim, nós não somos amados. E a gente não pode já colocar você. Eu sinto muito dizer isso. Nós temos que amar. Mas não somos amados por causa da lei do nosso Deus. Só por isso, por causa da lei do nosso Deus. Agora, a sociedade moderna, ela diz que as minorias precisam ter coragem. Todas as minorias, elas precisam se levantar e ter
coragem. E aí eu digo para nós, se nós pegarmos a igreja aqui, a igreja nossa, e dividirmos ela em 3 grupos, vou pegar mais especialmente as mulheres, porque vim falar de uma maneira mais especial a elas, e pegarmos e nos dividirmos aqui em 3 grupos. Se nós tivermos as foragidas ou foras da lei, quem seriam as foragidas ou foras da lei? Quem seriam as foragidas ou foras da lei da igreja de Deus, meninas? Olha aqui, deixa eu citar um texto para você, Milena. Porque existem as minorias ainda, e as minorias são aquelas que buscam orar pelas outras e são minorias ainda, porque a palavra de Deus fala assim, que quando a maior parte da igreja souber por experiência o que é servir a Deus, o Espírito Santo vai ser derramado, é o que está escrito. Então, se o Espírito Santo não foi derramado ainda, é por quê? É porque a minoria ainda é fiel. Porque está escrito que quando a maior parte da igreja souber por experiência que é servir a Deus, o Espírito Santo vai ser derramado. Então ainda não é a maioria que sabe, é a minoria. Então nós teríamos aqui entre nós as foragidas, as justiceiras. Quem seriam as justiceiras? Aquelas que tem que fazer assim, Tem justiceira. Tem ou não tem a justiceira? Bora excluir, reúne a comissão. Bora excluir, reúne a comissão, dá um jeito. Pastor tá aí, sábado que vem, vamos excluir. Ninguém excluído da igreja do. Tem as justiceiras, tem as foragidas e tem a minoria. Eu queria fazer um exercício aqui com a igreja. Vamos ler aqui esse primeiro texto aqui, ó. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Esse texto se aplica melhor à justiceira, à foragida ou à minoria? A minoria? Concordam? A justiceira? Se aplica melhor a quem, gente? Isso é a exegese do texto. Se a gente não entende o que lê, a gente não vai conseguir entender o Evangelho. A gente tem que entender o que lê. Esse texto se aplica melhor à justiceira? O que vocês acham? A fora da lei? Então tá. A irmã aqui, irmã da Virgínia, ela diz que é a minoria. A irmã ali diz que é a justiceira. O Misael diz que é a justiceira. A Matilde concorda com a irmã aqui que é a minoria. Aí está dizendo que uns aceitam. Uns aceitam de outros. Mas o texto dá ênfase em quem? Esse testemunho terá o efeito sobre o coração do que recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Essa é a ênfase do texto. E alguns vão se voltar contra. A justiceira que quer levar a norma? Então tá. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo, até agora. Por isso esse texto é válido, porque continua se repetindo até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também por sua vez o enganador? Vamos recordar aqui, Datã e Abirão, eles tinham um problema. O problema deles se chamava inveja.
Eles tinham inveja de Moisés e Arão. E eles chegaram para Moisés e falaram assim: olha, o povo é santo, nós aqui somos todo mundo santo, e para com isso de que só Arão é que é santo, a casa de Arão, e você, nós somos tudo santo aqui, sai com essa conversa daqui. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham inveja. Vamos pensar o seguinte: as foragidas, elas não têm inveja. O grande problema das foragidas é o orgulho, sabe? É o orgulho pela aparência, é o orgulho pelo eu, é o orgulho por estar certa. O grande problema da justiceira não é o orgulho, só um minutinho, não é o orgulho. O grande problema da justiceira é a inveja. Sabe por quê? Porque a justiceira age como age porque ela tem inveja do que a foragida faz. E como ela não pode fazer, ela tem inveja. Percebem? A justiceira, ela não busca a justiça da lei, ela não busca a justiça de Cristo, ela não busca a glória de Deus. A justiceira, ela tem inveja. Ela tem inveja porque ela não pode fazer. Porque se eu fizer algumas coisas que a fora da lei faz, todo mundo vai falar de mim. Mas eu sou doida para fazer. Ah, eu sou doida. Eu queria muito usar aquele batom, eu queria usar aquele salto, eu queria usar aquela roupa, eu queria usar aquele biquíni, eu queria fazer aquilo tudo que a fora da lei faz. Mas aí todo mundo vai falar de mim, então eu não faço. Mas ela morre de inveja no coração dela. E a fora da lei, ela faz porque faz mesmo, estou nem aí, vou fazer. Então, a fora da lei, ela tem orgulho, a justiceira tem inveja. Então, vocês, tendo isso em mente, vocês acham que o primeiro texto se aplica a quem? Ah, sim. O texto ali primeiro que está falando, ele está sendo específico a um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse que está falando ali? Nós vivemos que período agora? Período laodiceano. Está falando especificamente ao povo laodiceano, que é, teoricamente, né, a igreja, vamos dizer assim. Mas só que ele está falando de um povo remanescente laodiceano. E aquele povo fiel, aquela minoria do laodiceano. Que escuta e fala assim: no meu coração eu aceito essa mensagem. Eu sou laodiceano, porém eu tenho os princípios filadelfianos. Eu ando fiel aos princípios de Deus. Ali está falando desse grupo de pessoas, das mulheres que são... Tudo bem. E agora ele respondeu. Ele acha que é a minoria. É a minoria. Não pode ser do lado do céu, tem que ser Filadélfia. E quando a gente pega a história de Datã e Abirão, a gente acha que se aplica, então, às justiceiras ou às foragidas? Nós somos santos e pronto, e acabou. E o último texto: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insulto, ameaça de prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homem. Irmãos, quem é esse grupo? Quem é esse grupo? Ceder as normas e costumes mundanos só pode ser as foras da lei. Porque pouco a pouco vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. E quando chegar aquele momento que nós falamos no início, de sermos de fato perseguidos, vai achar mais fácil o quê? Ceder. É melhor ceder do que sofrer perseguição e escárnio. É mais fácil. Irmãos, prestem atenção. Irmãos, olha só. Isso tem se desenvolvido ao longo da história da igreja, dentro da igreja. Essa é a realidade. Aceita-se nomes, rejeita-se nomes, é o fim.
Por que rejeita-se nomes no julgamento da igreja? Porque nomes, pessoas, ao desenrolar da história da igreja, alguns foram pouco a pouco aceitando o testemunho da testemunha fiel, que é dado aos laodiceanos, e foi buscando se aproximar de Deus e buscar salvação, é isso. É simples assim. Outros foram preferindo vigiar o outro, vigiar a vida do outro, morrer de inveja do que o outro faz de errado, ficar só falando mal do que o outro faz de errado, e não aceitar para a sua própria vida o testemunho da testemunha fiel. Porque prestem atenção, igreja, o testemunho vem para todos nós. Ele não vem para mim ou para ela, ele vem para todos nós. Alguns vão aceitando, alguns vão endurecendo, e outros vão insistindo em ficar à margem da lei. Sabe o que é ficar à margem da lei? Ficar onde você acha que a lei não te alcança. Só que a lei alcança todos nós. Quer falar, Sidney? Eu acho que o maior perigo de fora da lei é que muitos eles vão se justificar ou vão aceitar fingindo que não estão aceitando. Vão aceitar, tipo assim, a lei nominal, vamos dizer assim, né, as imposições, eles vão aceitar por medo, mas fingindo que não estão aceitando. Eu vou fingir que aceitei só para você decidir, para se acomodar. Aí é onde entra aquele texto que fala: uns receberão um sinal na mão e outros no entendimento. Alguns por entendimento e outros por comodidade. Mas essa comodidade ela foi construída ao longo da sua convivência na igreja. Essa comodidade não vai aparecer de um dia para o outro. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, irmãos, porque eu acho muito solene isso aqui. Esaú, ele foi chamado na Bíblia por Deus de rebelde e obstinado, certo? E Deus disse em determinado momento, rei Saul. E ele foi, em determinado momento, foi dito para o profeta assim: olha, não ore por ele, não ore mais por ele, porque o pecado de rebelião é como se fosse pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria. É o que está escrito: rebelião é como o pecado de feitiçaria, obstinação é como o pecado de idolatria. Chegou o momento que Deus disse para o profeta: não ore mais por ele, porque ele é rebelde e obstinado. Irmãos, a gente está no momento ainda de orarmos, não importa para qual fora da lei. Mas vai chegar um momento que não vai adiantar mais. Sabe por quê? O que aconteceu com Saul? Como rebelião é como feitiçaria, obstinação como idolatria, quando você se envolve com feitiçaria, você abre a porta da sua vida para demônios te atormentarem. Foi isso ou não que aconteceu com Saul? Saul era atormentado por demônios por causa da sua rebelião, que é como o pecado de feitiçaria. Você lembra que Davi tinha que vir tocar a harpa para ele? Porque ele era atormentado, ele ouvia vozes. E chegou um momento que ele se entregou completamente, porque aí ele foi consultar quem? Uma feiticeira. Chegou um momento que ele não conseguiu mais resistir, ele se entregou. Então a rebelião contra a palavra de Deus é perigosa, porque é como o pecado de feitiçaria. E quando você se envolve com feitiçaria, você abre a porta para demônios. Pode chegar um momento que você é tão atormentado que você não consegue mais ser acessível ao Espírito Santo. Não foi de uma vez. Quantas vezes Davi foi lá tocar a harpa para ele? Porque ele sempre ali, a
atormentada e cada vez mais rebelde, cada vez mais rebelde. Irmãos, a rebelião é perigosa. Fala. Enquanto Davi tocava para ele e os espíritos maus se afastavam, que ele tinha oportunidade. Claro! Sim! Até que lá na frente chegou um momento que aí Deus falou para o profeta: não ore mais, chega. Não tem volta. Tem um momento, irmãos, que não tem volta. Igreja, é perigoso ser rebelde, porque tem um momento que não tem volta. Cuidado, cuidado. E para nós concluirmos, lá em Romanos 7, 21 a 25, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa guerra, onde o nosso entendimento peleja contra nossos membros. Porque com o entendimento, eu entendo os requisitos da lei de Deus. Eu me mantenho dentro dos muros que me protegem, que é a lei de Deus. Mas os meus membros guerreiam. Os meus membros não querem obedecer à lei de Deus. Então é perigoso a gente alimentar os membros. Porque os membros, eles podem ganhar a guerra contra o entendimento. Então essa guerra que o apóstolo Paulo apresenta, ela é real, igreja. Ela é real. E a gente precisa, a cada dia, nas nossas escolhas, tomando decisões, escolher que natureza nós estamos fortalecendo. Se é a natureza carnal dos nossos membros ou se é a natureza espiritual do nosso entendimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja, preste atenção. Todos nós aqui temos um pouco das características das minorias. Todos nós aqui temos um pouco das características das foragidas, das foras da lei. Porque todos nós aqui, de vez em quando, a gente quer dar, né, uma gambiarrazinha e dar um jeitinho lá, né? Ao invés da gente botar o batom vermelho, a gente bota o rosa clarinho. Ao invés da gente pintar a unha de vermelho, a gente pinta de rosa. Então a gente está sempre querendo dar um pouquinho fora da lei, né? Todas nós. Alguma aqui, outra acolá, mas todas nós, tá? Me incluo no bolo também. Todas nós aqui somos um pouquinho justiceiras. Todas nós aqui queremos um pouquinho apontar aquela lá, ó. Foi aquela lá, estou vendo o que ela está fazendo. Só porque eu não posso fazer. Porque se eu fizer, como é que eu vou vir aqui no sábado à tarde pregar para vocês? Eu estou doida para fazer, mas eu só não faço porque se eu fizer, eu não vou poder ir lá pregar dizendo para elas não fazerem. Mas o meu coração está cheio de vontade de fazer. Já fez. Entendeu? Está no coração, já está feito. Então, assim, todas nós, e os homens também, tem um pouquinho do justiceiro, sabe? Cobiça um pouquinho daquilo que é errado e muitas vezes não faz, não é por amor a Deus, não é pelo motivo certo, não faz pelo motivo errado. E todas nós, às vezes ouvimos um hino, uma pregação que toca no nosso coração e nos motiva a querermos ser diferentes, a querermos andar em santidade diante do nosso Deus. Então todos nós temos um pouquinho dessas 3 características. O que importa é qual delas a gente mais está alimentando, porque as outras vão ser engolidas por uma delas. E essa escolha é a cada momento, igreja. Que em nome de Jesus a gente possa alimentar mais as características daquelas que ouvem a mensagem enviada à igreja de Laodiceia. Amém. E aceitam. E buscam permitir que Deus faça uma obra na vida. Amém?